A paz do Senhor, queridos juvenis. Aqui quem vos fala é o cooperador Diego. Eu tenho a alegria de trazer para vocês a aula 5, que tem por tema a influência do Espiritismo na mídia. O texto bíblico, que se você quiser acompanhar, está em 3 capítulos do livro sagrado, em 3 livros do livro sagrado. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 10 e o 12, Apocalipse, capítulo 21, versículo 28, capítulo 22 e versículo 15, no livro de Salmos, 1, de 1 ao 2. Mas para a aula de hoje, eu quero trazer para vocês um texto que se encontra na Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9, que diz assim: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que alguém que vos anunciar o outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Amém? Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos, se você puder, para nós fazermos uma oração para dar início a essa aula. Grandioso Deus e Pai, Senhor Jesus, queremos te agradecer por este momento, ó Pai, tão bom, Senhor Jesus, de aprender a Tua Palavra. Deus, abençoa cada um juvenis que está ouvindo, Senhor Jesus, e que estão ansioso para aprender a Tua Palavra. Deus, continua conosco, Senhor Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Querido, na lição passada, vocês estudaram sobre os impactos que a TV traz para a vida cristã. Na lição de hoje, é um tema muito sugestivo, que fala sobre a influência do Espiritismo na mídia. E eu li com vocês aqui, na Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, também é um tema muito sugestivo que o Paulo traz à igreja de Galácia, sobre o falso evangelho. Ele coloca aqui dizendo que só existe um evangelho, que não é o evangelho que a lição vai nos trazer, que falam sobre espiritismo. Não é um evangelho que tem feitiçaria e dentre outros ceticismo, bruxarias, mas sim um evangelho genuíno, um evangelho bom, um evangelho que aprazível aos ouvidos daqueles que ouvem. E a lição, querido, com esse tema aí falando sobre influência do espiritismo na mídia. Acredito que você, nesse momento que estamos passando de pandemia, você passa mais tempo, claro, em casa, não está na escola, muitos não trabalham na sua empresa, e sim em casa. E para se entreter nesse momento de pandemia, nós gostamos de assistir filmes. E muitos desses filmes que às vezes nós assistimos, às vezes por inocência, e às vezes porque também, às vezes nós sabemos que existem coisas ali que não é para nós ver, e nós vamos e assistimos. Muitas dizem, não, é para passar o tempo. Esquecemos que devemos passar o tempo lendo a Bíblia, estudando, ou então vendo filmes evangélicos, que tem muito. E essa lição, ela vai falar sobre isso, sobre os perigos de filmes, de novela, de livros, que tem essas coisas de espiritismos. E a lição, ela tem 3 objetivos. Primeiro, conhecer os meios que a mídia utiliza para propagar o espiritismo. Segundo, entender por que a Bíblia condena o espiritismo. E terceiro, saber discernir os extremos que precisamos evitar a respeito do espiritismo. Então, fica conosco aqui, para nós entrarmos no tema. Influenciar espiritismo e mídia. Influência, todo mundo sabe o que é. É quando nós somos influenciados a fazer coisas que talvez nós já vimos ou ouvimos, e às vezes nós agimos e fazemos a mesma coisa. Espiritismo, eu pesquisei aqui para vocês, espiritismo, uma doutrina de cunho filosófico, religioso, voltado para o aperfeiçoamento moral do homem, por meio de ensinamentos transmitidos por espíritos desencarnados, ou seja, quando a alma sai do corpo, que se comunicam com os vivos, através de médios. Eu pergunto a vocês, talvez em algum filme que você assistiu, algum filme, algum livro, até novela que você já assistiu, você não já viu essas coisas, né? A pessoa falando com um espírito que saiu num caso, não tem mais carne, só é a alma, uma entidade que esse povo diz, não, eu estou falando aqui com o espírito, só que eu vejo vozes, não sei, eu sei que é uma pessoa que está falando comigo. Então, cuidado jovem, cuidado juvenis.
sobre isso. E a lição vai trazer essa advertência para nós. E a mídia? A mídia está em todo lugar. A mídia é todo o aparato analógico, digital, que através de texto, vídeos em massa, que ele está em todo o contexto da nossa vida. Ou seja, nós vemos a mídia no celular, nós vemos a mídia na televisão, vemos a mídia em outdoor, tudo isso é mídia. Então, vamos conhecer os meios que a mídia utiliza para propagar o espiritismo. Como eu falei, filmes, né? Filmes bate recorde aí, você viu filmes de bruxaria, como o filme de Harry Potter, que você vê aquelas pessoas fazendo aquelas mágicas que houve pessoas, espíritos de pessoas que já morreram, que voltam para falar com eles. Séries, tem muitas séries aí que você vê essas coisas sobrenaturais, essas entidades, novelas e livros. Tudo isso são meios que estão recheados de doutrinas místicas, perigosas, que às vezes nós somos influenciados a assistir e a ouvir. Por isso que a Bíblia nos orienta, a lição aqui que nós orientamos a nós nesse momento que você está em casa, né? Você às vezes não tem nada que fazer, então eu vou assistir aqui um filme. Cuidado com é o filme, cuidado com é o livro que você vai assistir, cuidado com é o livro que você vai ler, o filme, a série que você vai assistir, que tem coisas que pode desorientar. Você diz, não, mas a Bíblia diz assim, mas o filme está dizendo que é assim, que os mortos, depois que a pessoa sai do corpo, a pessoa não consegue falar, consegue ver. Não, não é assim não, e você vai ver que não é assim. Vamos lá. Por que a Bíblia condena essa tal atitude? Se você leu aí Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e 11, também no livro de Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 15, você vai ver que os feiticeiros, aquelas pessoas que praticam aquelas magia negra, né, que o povo se corta, se mutiliza, no caso, se corta, se fragiliza com coisas, dizendo que aquilo ali vai ser para algum espírito que vai ver, que vai ouvir, que vai atender ele, mas não é assim. A Bíblia condena toda essa prática de bruxaria, de pessoas que usam a magia negra, tudo isso a Bíblia condena. Então, por isso que eu digo a você, cuidado, querido, cuidado quando você for ler um livro, assistir uma série, né? Eu gosto muito de assistir filme também, gosto muito de assistir série, só que eu gosto muito de selecionar. Eu digo, não, isso aqui vai de contra os princípios bíblicos, então eu não vou assistir. Né? Isso aqui vai de contra, não, esse livro aqui é bom, mas tem coisa aqui que tem heresias, tem coisas que não servem para mim. E se você for uma pessoa que não tem muita base bíblica, você vai poder, lá na frente, se prejudicar. Então, por isso que eu digo, comece mais a ler a Bíblia, porque você vai ter mais força para poder, e mais argumento, para quando você vê uma coisa dessa, você está ciente de que é errado. Vamos lá. Saber discernir os extremos que precisamos evitar a respeito do espiritismo. Primeiro, devemos guardar, nos reter das apostasias, ou seja, o abandono da fé que nós temos em Deus. Porque esses tipos de filme, esses tipos de livro, que tem essas coisas de espíritos, de entidades sobrenaturais, ela quer desorientarmos do que a Bíblia nos ensina. Eu pergunto para você, você já viu na Bíblia Daniel orando para um espírito que já morreu? Ou seja, você já viu Moisés pedindo orientação a uma pessoa que já morreu? Você já viu isso? Quando Daniel estava na cova do leões, ali ele orou, mas ele orou para um espírito? Não, Deus, porque a Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Moisés dizendo, ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor, ou seja, o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é o único Senhor, que só Ele é que pode nos ouvir quando nós oramos, só Ele pode nos orientarmos, nos dar sabedoria quando nós pedimos a Ele. E a palavra aqui, ela é tão enfática em dizer, nós lemos aqui, que quando o apóstolo Paulo ele começa a carta de Gálatas, à igreja da galáxia, ele começa dizendo que não é por intermédio de homem nenhum,
não é intermédio de um homem ou de um espírito, é por intermédio de Jesus Cristo, aquele que já ressuscitou, ou seja, ele ressuscitou, ele ainda não está morto, ele não está morto mais, ele já ressuscitou, por meio de Jesus Cristo, que ressuscitou, e o Pai, está entendendo? Já começa a dar uma orientação à igreja de Galácia, para que o povo não venha pensar, né, que lá na frente, não acreditar nessas falsas doutrinas, né, de heresia, de bruxarias. Então ele já começa aqui, já dá ênfase, que olha, ele coloca aqui, apóstolo Paulo, da parte de Jesus, o ressuscitado, não é o homem, não é o espírito, mas sim Jesus. Então, não é o homem, não é um espírito, ou não precisamos nem pensar em consultar casas de espíritas, ou seja, candomblé também. Você como cristão nem sonha em pensar fazer isso, mas sim dobrar os seus joelhos e fazer assim como muitos dos apóstolos, muitos dos profetas, e muitos dos personagens da Bíblia fez, orar e Deus responder. Então eu convido você a ler mais a Bíblia, que a lição diz aqui, que se quando você ler mais, quando você estuda mais a palavra de Deus, você tem mais base para poder não ser ganhado com essas falsas heresias. E a Bíblia diz mais aqui, ó, enquanto existe o ceticismo e o demonismo, ou seja, enquanto tem pessoas que em tudo vê demônio, não, ali naquela camisa tem um demônio, não, ali vi um demônio, não, passou um demônio ali, misericórdia. Tem pessoas assim, como também existem pessoas que é cético, que não acredita em nada disso. É tipo, como o povo diz, né? É igual Tomé, só acredita vendo. Então, existem pessoas que é cético, que não existe negócio de demônio. Chegam até a dizer que a Bíblia é ultrapassada, é obsoleta. Mas, enquanto existem pessoas que em tudo vê demônio, que também são um perigo, existem pessoas que não acreditam em nada disso. Não acreditam até que Deus existe. Está entendendo? Então, eu convido você a ler mais a palavra de Deus. E nesse momento, onde você estiver, se você tiver uma Bíblia, pegue sua Bíblia e vamos ler aqui 2 textos bíblicos no livro do profeta Oséias, que é um texto que a Bíblia, no caso a lição, nos orienta a ler. Profeta Oséias, um dos profetas menores, capítulo 4, profeta Oséias, e o versículo 6. Livro do profeta Oséias, né, que muito conhece como profeta menor, capítulo 4, e versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E o capítulo 6, versículo 3, diz assim, podemos dizer que seja um complemento, diz assim: então conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída, como a salvação, é certa, e Ele nos livrará como a chuva seródia que rega a terra, ou seja, como a última chuva que rega a terra. Então, querido juvenis, querido jovem, convido você a, neste momento que nós passamos, nesse momento onde o amor de muitos estão se esfriando, onde muito esquece de colocar Deus em primeiro plano e coloca mais as coisas materiais, eu convido você a fazer, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, se revestir da armadura de Deus, né, para não sermos ganhados esses falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, né. Convido você a se revestir da armadura nesse momento, para não ser ganhado pelos falsos ensinamentos e as falsas doutrinas. E isso é tão importante, querido, porque, como a Bíblia diz, porque muitos rejeitou o conhecimento, eles começaram a morrer. Então, nestes últimos dias, não é o momento de nós ir para baixo, mas sim começarmos a ir para cima, ou seja, buscar mais a Deus, conhecer mais ao Senhor,
para que naquele grande dia, como eu sempre digo, naquele grande dia, quando você chegar lá no céu, fazer perguntas lá no céu. Amém? Então, se você estiver aí, podendo ficar em pé, convido você a ficar em pé e a orar comigo para nós encerrarmos mais uma lição. E eu convido você a estar na próxima lição, assistir a próxima lição, a compartilhar esse vídeo com cada um dos seus colegas, familiares, que vai ser de bom fundamento para vocês. Amém? Compartilhe, deixe um like lá no vídeo. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor Jesus, neste momento apresento a vida de cada um juvenis que está me ouvindo, que aprendeu mais da Tua Palavra, que sabe, Senhor Jesus, que devemos ouvir e aprender mais da Tua Palavra, para não sermos ganhados pelos falsos ensinamentos, as heresias que existem muito no mundo. Então, Deus, reviste a cada um, Senhor Jesus, que ele possa, Senhor Jesus, se revestir das armaduras para seguir firmes nos Teus caminhos até a Tua volta. Continua abençoando a cada um desses jovens que estão me ouvindo, a cada um dos seus familiares, Senhor Deus, abençoando e protegendo, Senhor Jesus, de toda essa coisa que está acontecendo no mundo, que querem nos entristecer, nos deixar para baixo. Mas cremos que Tu é o único Deus, que Deus que pode todas as coisas. Neste momento nós Te pedimos e já te agradecemos no milagre que Tu vai fazer na vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre e eternamente. Amém. Amém. Fica na paz.